Hoje, a proposta do vídeo é falar sobre o protocolo de atendimento. Os protocolos de atendimento são muito utilizados no contexto na abordagem de terapia cognitiva e na terapia cognitiva comportamental. São ferramentas, programas organizados e estruturados no número específico de sessões que sinalizam estratégias de avaliação e estratégias de atendimento no contexto da psicologia, no contexto terapêutico. Para falar sobre protocolo de atendimento, eu selecionei 2 artigos e eles estão na descrição desse vídeo. Esses artigos falam sobre protocolos aplicados no contexto infantil, principalmente no contexto escolar, mas é claro que há protocolos aplicados para adultos. Certamente eles vão ter diferenças em relação às estratégias, em relação à linguagem, em relação aos instrumentos, às técnicas. Há várias pesquisas que indicam a eficácia da TCC no tratamento de crianças e adolescentes. Nós sabemos que muitos transtornos psiquiátricos se iniciam na infância e na adolescência. E os sintomas depressivos e ansiosos são os mais comuns nessa faixa etária. Se essas crianças e esses jovens não forem tratados, esses sintomas podem agravar e desenvolver no futuro transtornos psiquiátricos. Então, há muitos programas de prevenção em relação a esses transtornos. Muitos deles são aplicados no contexto da escola. Então, esses programas eles são utilizados para minimizar os sintomas depressivos, reduzir as sintomatologias e melhorar as estratégias emocionais, sociais e cognitivas. O objetivo deste artigo foi justamente fazer uma revisão de literatura e apontamentos críticos na utilização de protocolos para atendimento de crianças e adolescentes. A terapia cognitiva comportamental tem se mostrado eficaz para o tratamento da ansiedade e depressão de crianças e adolescentes. E um estudo de meta-análise envolvendo 41 artigos, 41 pesquisas e mais de 1.800 pessoas, mais de 1.800 participantes, essa meta-análise indicou a eficácia do tratamento da TCC para depressão e ansiedade de crianças e adolescentes. E para a aplicação desses programas e protocolos no contexto infantil, é necessário modificar a linguagem, trazendo para um ambiente mais lúdico e uma linguagem que seja compreensível para a criança, de acordo com a sua fase de desenvolvimento. A proposta é facilitar o nosso trabalho no aspecto cognitivo e também no aspecto emocional e também no aspecto comportamental. Mas é claro que qualquer atendimento com criança, nós devemos ampliar a nossa visão, ampliar a nossa orientação, a nossa perspectiva, tentando de alguma forma acessar a escola e também a família. A necessidade de orientar os pais e professores em relação às demandas infantis. Há muitos protocolos terapêuticos baseados na terapia cognitiva comportamental que estão dispostos para a atuação do psicoterapeuta. Essa tabela apresenta as principais técnicas da terapia cognitiva comportamental aplicadas nesses protocolos. Alguns têm validação no Brasil ou estão em estudos em validação no nosso país e outro, específico do nosso país. E aí são várias técnicas: exposição, psicoeducação sobre ansiedade, sobre depressão, estruturação cognitiva, reconhecimento das reações corporais, resolução de problemas e treino de habilidades sociais, entre outras técnicas. Aí eu quero destacar nesse vídeo de hoje a terapia de regulação infantil, a TRI. Esse protocolo utiliza todas as técnicas listadas aqui, exceto a exposição. E além disso, esse protocolo foi utilizado nesse outro artigo que eu quero apresentar no vídeo de hoje. Esse artigo relata uma experiência com criança no ambiente escolar. Então foi feito um trabalho de regulação infantil preventivo com criança de uma escola particular do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre. A terapia de regulação infantil, TRI, foi criada por Marina Caminha e Renato Caminha e é destinada para crianças com sintomatologias de transtorno de humor e transtornos de ansiedade. O protocolo se baseia em 3 instrumentos adaptados à linguagem infantil que também são desses autores.
Os instrumentos são baralho das emoções, baralho dos comportamentos e baralho dos pensamentos. O baralho das emoções é muito utilizado no contexto infantil porque contribui para a conscientização das crianças em relação às emoções delas. E a terapia de regulação infantil busca desenvolver diferentes habilidades nas crianças: regulação emocional, o desenvolvimento da empatia, a expressão assertiva das emoções, o entendimento dos fatores cognitivos e a nossa capacidade de alterar os pensamentos, a resolução de problemas, as habilidades sociais e exercícios que visam o relaxamento da mente e do corpo. No caso deste artigo, eles relatam que utilizaram 12 encontros com as crianças. Toda a aplicação do protocolo durou 2 meses e meio. E cada sessão tem objetivos específicos em relação à compreensão das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos, e o desenvolvimento de habilidades importantes na infância. Então, no artigo, os autores descrevem o protocolo aplicado a essas crianças, os objetivos e as técnicas aplicadas em cada sessão desses 12 encontros. E para saber um pouco mais, você pode ler o artigo. É claro que eu não vou trazer tudo para vocês. A terapia de regulação infantil trabalha, então, as questões emocionais e utiliza a própria letra TRI como um acrônimo. O T, trabalhar para crescer em grupo. O R de regra, no sentido de respeitar os outros e as diferenças entre as pessoas. E o I de inovar em relação às soluções dos problemas, buscar soluções para os próprios problemas. Então as sessões são divididas nessas categorias: trabalhar suas emoções, respeitar a diversidade e o outro e inovar em relação às soluções dos seus problemas. Então, para cada sessão há um objetivo específico, há técnicas específicas, há atividades específicas aplicadas no contexto infantil, que trabalham basicamente essas questões que eu listei anteriormente: as emoções, a empatia, o respeito, habilidades sociais. Então, há muitos protocolos de atendimento já organizados para intervenção terapêutica e há outros que podem ser criados nessa perspectiva de planejamento das ações. Então aqui a proposta é criar estratégias de intervenção de acordo com um tempo específico, considerando uma demanda específica que foi diagnosticada, que foi avaliada, quais intervenções nós podemos aplicar nas crianças, quais técnicas podem ser aplicadas, com quais objetivos. Então, os protocolos devem apresentar essas informações, um planejamento das sessões, considerando um número específico. E na terapia cognitiva comportamental, essas sessões são breves em relação ao tempo e normalmente giram em torno de 10, 12, 16 sessões. E para cada sessão há um objetivo específico e técnicas específicas em relação àquela demanda apresentada. Mas é claro, é importante deixar um alerta. Há muitas coisas, há muitas situações, há muitas questões que as crianças trazem que não estão no protocolo. Algumas coisas não dá para protocolar. É necessário que o nosso ambiente terapêutico seja acolhedor dessas demandas. E de maneira geral, os protocolos vão indicar algumas técnicas, algumas questões para acessar as emoções e os pensamentos das crianças. E nós não sabemos quais são essas emoções, nós não sabemos quais são essas situações. Precisamos nos atentar para aquilo que a criança vai trazer como resposta à atividade. Então, o importante não é necessariamente aplicar a atividade, mas o comportamento, a emoção, o pensamento que a criança vai trazer a partir daquela atividade. Então, por exemplo, no contexto de transtornos de aprendizagem, uma criança que pode ter dificuldade na leitura e na escrita, a gente precisa criar estratégias para acessar os pensamentos dela, acessar a compreensão que ela tem sobre ela mesma, sobre a própria habilidade, tentando trabalhar e intervir em relação a esses pensamentos e a essas emoções, para que ela consiga criar estratégias para se desenvolver em relação à leitura e à escrita. Então, de uma maneira geral, os protocolos de atendimento é uma forma de planejar as sessões
de acordo com demandas específicas. As técnicas podem ser muito semelhantes, mas as respostas que as crianças dão são muito distintas. E assim a gente entende a diversidade do ser humano e a diversidade de comportamento. E nos aproximamos daquilo que é psicologia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você leia os artigos propostos para essa aula e a gente se vê.